Sede da Copa do Mundo de 2014, o Brasil é um país onde o futebol é mais que um esporte. É um estilo de vida. Quando vem o nome relacionado ao Brasil, todo mundo pensa em futebol. O Brasil promete exibir o campeonato mais espetacular de todos os tempos, construindo estádios moderníssimos em alguns dos locais mais difíceis do planeta. Mas cumprir essa promessa requer grandes feitos de engenharia. Foi um trabalho monstruoso, magnífico. Mega projetos que levam engenheiros e arquitetos ao limite. Quando eu jogar pra frente, desce. De contratempos catastróficos. Você perde praticamente 6 meses de obra por conta disso. A agressões da natureza. Esse tempo tá acabando com a gente. E protestos violentos. Todo o dinheiro que se gasta hoje no Brasil está sendo gasto em estádios. Será que o Brasil vai estar pronto para o pontapé inicial? Chegou a hora da verdade. A floresta amazônica. 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de selva impenetrável. No seu coração está a cidade de Manaus. A 1.500 quilômetros do Oceano Atlântico, ela está localizada onde o Rio Negro encontra os Solimões, formando o poderoso Rio Amazonas em território brasileiro. Manaus é uma das cidades mais isoladas do mundo. Esta capital, no meio da floresta, não é a escolha mais óbvia para o maior campeonato de futebol do mundo. Mas este ano, Manaus vai ser a sede de 4 jogos da Copa. O Amazonas é uma parte fantástica do Brasil e, desde o início, Manaus seria parte da Copa do Mundo de 2014. Toda cidade sede de uma Copa do Mundo requer um estádio de padrão internacional. E isso seria um problema, porque era algo que Manaus não tinha. Um novo estádio era a única opção, e construí-lo seria um grande desafio. Em um local tão isolado e com pouca disponibilidade de matéria-prima, tudo teve de ser transportado para a obra através do Rio Amazonas. O desafio é a distância para o grande polo industrial, que é o sul-sudeste. Nós estamos numa região praticamente isolada, né? Com acesso só por barco ou avião. Então, se você tem um rio muito seco, impacta na questão que você tem navegação é mais lenta. E havia a questão do clima. Na Amazônia, o tempo muda rapidamente do sol intenso. Lá você trabalha debaixo de um sol de 40 graus e não é fácil mesmo. Para chuvas torrenciais que paralisam totalmente a obra. Imagine um canteiro de obras que fica inundado 2 vezes ao dia. E a cidade não precisa apenas do estádio. Manaus é tão afastada que não está nem ligada à rede elétrica nacional. Manaus já sofreu alguns blackouts, sim, é verdade. Estima-se que 1 em cada 10 pessoas no planeta irá assistir aos jogos. E eles têm de garantir que as luzes estarão acesas. É evidente que Manaus vai ter que pagar para jogar. O custo do estádio é de inacreditáveis 265 milhões de dólares. Como serão apenas 4 jogos, isso dá mais de $500 milhão por minuto de futebol. A expectativa da FIFA era de que a Arena da Amazônia estivesse pronta para o seu primeiro jogo no final de 2013. Assim, ela estaria plenamente testada antes da abertura da Copa do Mundo. A quase 10 mil quilômetros de distância, em Berlim, na Alemanha, o arquiteto Martin Glass vai enfrentar o desafio. Cortamos a estrutura várias vezes para aplanar a superfície. Martin e sua equipe já projetaram estádios inovadores em várias partes do mundo. E ele quer que este esteja entre os melhores.
A Arena da Amazônia. Um estádio espetacular de 44 mil lugares, envolvidos por 7 mil toneladas de aço e 31 mil metros quadrados de membrana de alta tecnologia. Desde o início, a nossa ideia era dar ao estádio uma característica bastante distinta. Um design que, de alguma forma, refletisse que estamos no meio da floresta amazônica. A inspiração veio dos paneiros, usados há séculos para o transporte de frutas. A gigantesca treliça de aço reflete os tradicionais cestos de vime e seu conteúdo tropical. Cores que a gente escolheu são temas referentes ao Brasil e a gente optou por usar uma gama de cores, ou nesse caso uma gama de frutas, com cores quentes, que é uma coisa que a gente relacionou também com Manaus, com a cidade, com o clima. É como se de fora tu visse uma cor e tu entra no estádio e tu tem a gama completa com todos os acentos. É claro que é um desafio muito especial em termos de projeto, principalmente aqui em Manaus, que é um dos lugares mais loucos de todo o Brasil. Em setembro de 2010, começaram as obras nas fundações do estádio. E essa reta vai pro lado de lá também agora à noite. Tá com as 3 retas aqui, né? Sim. Um projeto desse porte e dessa complexidade era inédito para Manaus. E também para o gerente de projeto, Maurício Biazin. Não tem, né? Não tivemos ainda. Rodovia você faz com uma certa frequência, mas a arena realmente é um desafio totalmente diferente. A equipe logo se viu diante de graves problemas logísticos. Devido à localização da cidade, na floresta, a 2 graus do Equador, ela é quente, úmida e chuvosa o ano todo. Chuvas diárias são comuns. Mas na estação das chuvas propriamente dita, entre dezembro e maio, a precipitação mensal na Amazônia é de mais de 30 centímetros por mês. Nesse período de verão vai ocorrer o degelo nos Andes, então os rios, os grandes rios acabam se enchendo. Tanto é que o comportamento da floresta amazônica ela é comparado ao de um grande lago. Ela retém uma quantidade de água muito grande e joga essa água para a atmosfera. E essa nuvem acaba precipitando. Por isso, diferentemente dos outros 11 estádios construídos no Brasil para a Copa do Mundo, o de Manaus só pode funcionar em tempo integral durante 6 meses no ano. Praticamente você tem que considerar aí 6 meses praticáveis e 6 meses impraticáveis por ano. Então, isso aí afeta diretamente, né, todo o seu planejamento, porque se você, por exemplo, não fizer uma terraplenagem dentro do prazo previsto, você vai impactar diretamente no seu cronograma e no prazo final da obra. Maurício e sua equipe tinham de agir rápido. Eu tenho tamponando também essas bocas dos fogos. Não, mas se está coberto aí com seixo. As fundações não estavam prontas. E se eles não terminassem a concha das arquibancadas antes que a chuva viesse, o projeto todo estaria em risco. Abril de 2012. A cidade de Manaus, no meio da selva amazônica, tinha menos de 2 anos para construir o seu estádio para a Copa do Mundo. E o lateral já tem que ser arrumado já. Com as fundações em andamento, começou a obra da gigantesca concha das arquibancadas com seus 44 mil lugares. Temos a concha, que é uma estrutura de concreto, e começamos com as fundações. Tem uma série de vigas em coluna e de vigas jacaré diagonais. Em seguida, fazemos as lajes de concreto, as paredes e os núcleos que estabilizam a estrutura toda. O projeto de Martin previa 168 mil toneladas de concreto reforçado com 5 mil toneladas de aço. Estruturalmente, porque a gente colocou o concreto leve aqui. Não, o concreto leve morreu aqui. É uma obra que deveria levar 12 meses, mas Maurício Biazin, o gerente do projeto, não tinha esse tempo todo. Não.
Ele precisava terminar a concha em 8 meses, antes que começasse a estação das chuvas. Em circunstâncias normais, o concreto seria despejado no local. Mas para a concha gigantesca, seriam necessárias cerca de 6.000 betoneiras. A solução foi pré-moldar mais de 2.500 peças de concreto que foram depois colocadas em posição de forma limpa e rápida. Você fazendo concreto pré-moldado, você consegue fazer em paralelo etapas da estrutura e dessa forma você consegue otimizar e melhorar a engenharia do seu empreendimento. Com a concha de concreto em andamento, começou a construção da estrutura de aço da cobertura da Arena da Amazônia. A engenharia de transporte e montagem da estrutura extraordinária era uma linha de produção que exigia coordenação em 2 continentes. Do ponto de vista da engenharia, a cobertura e a fachada são as partes mais difíceis, os maiores desafios do projeto. Devido à geometria da obra, as vigas mestras são diferentes umas das outras. E com isso, a cobertura toda acaba virando um quebra-cabeça complicado. Martin confiou o projeto ao engenheiro estrutural Knut Stockhausen, que desenvolveu os meios de concretizá-lo. A solução que ele encontrou foi uma cobertura totalmente autossustentada que pesa mais de 6.500 toneladas. Nós conseguimos chegar a uma solução técnica arquitetônica excepcional e muito interessante. Knut dividiu a cobertura em 108 seções individuais. Todas teriam de ser montadas na ordem exata. Em seguida, seriam liberadas dos suportes e fixadas juntas. E não seriam seguras por mais nada além do design inteligente. Uma coisa é gerar esta geometria em teoria no modelo de computador. Outra é cortar em peças que podem ser fabricadas, que podem ser transportadas e depois instaladas no local. Thank you. A empresa que ganhou o contrato para fabricar as complexas vigas mestras gigantes não ficava no Brasil, mas a 7.000 quilômetros de distância, em Portugal. Essa equipe transformaria o desenho complexo de Martin Glass num brinquedo de montar gigantesco e multimilionário que bastaria encaixar no canteiro de obras. As chapas de aço de alta resistência foram laminadas, cortadas e soldadas atendendo às dimensões exatas do projeto de Knut. É um projeto bastante complexo devido à geometria de cada viga. Cada elemento é único e tem uma posição específica na cobertura do estádio. O aço é tão flexível que o simples peso da estrutura poderia entortar as vigas. Temos que levar em consideração a disposição da estrutura durante a montagem para chegar à forma final descrita pelos projetistas. Acertar o projeto foi só o começo. O mais difícil seria levar quase 7.000 toneladas de aço para o coração da Amazônia. E a floresta tropical trouxe ainda outros desafios. Até então, a cidade de Manaus estava acostumada a viver fora da rede elétrica padrão. Manaus é um grande sistema isolado. Toda a produção de energia era feita na cidade, para atender os consumidores da região. Mas nessa cidade, na selva, a eletricidade se manifesta de outras formas. Um corte de carga de maior proporção, isso pode trazer consequências de desligamentos de consumidores. A região tem um dos maiores índices de incidência de raios do planeta. Mais de 11 milhões por ano. A região, a atmosfera na região tropical, ela é mais espessa do que regiões subtropicais.
Nós estamos falando de nuvens as dimensões horizontais estão em torno de 500, 600 até 800 quilômetros. Tá? Então são massas de umidade muito intensas, faz com que ocorra, na verdade, descargas atmosféricas de todo tipo. A alta incidência de raios aliada à fragilidade da rede elétrica constitui uma receita perfeita para os apagões. E ninguém queria que faltasse luz quando todo o mundo estivesse assistindo. Só havia uma solução: ligar Manaus ao restante da rede elétrica nacional. Então é fácil imaginar a dificuldade que é de você plantar uma torre de transmissão de 300 metros dentro da floresta amazônica. Interligar Manaus à rede elétrica nacional através da usina de Tucuruí, 1.500 quilômetros ao leste, significaria estender linhas de alta tensão através da floresta. Foram necessários 5 anos. Mas hoje, 3.500 torres de alta tensão, com altura superior a 60 andares cada uma, serpenteiam pela selva, atravessando lugares que até agora desconheciam a eletricidade. Onde os cabos de energia passam por cima da copa das árvores, dentro de reservas indígenas. Realmente foi um trabalho monstruoso e magnífico. Havia apenas uma última barreira entre Manaus e o fornecimento permanente de energia: o Rio Amazonas. No início, nós pensamos em cruzar o Rio Amazonas com um cabo subterrâneo, mas essa seria uma solução muito mais cara e ela não seria viável devido à profundidade do rio nesta região, porque o rio nesta travessia tem cerca de 80 metros de profundidade. Então, Angel Plaza e sua equipe decidiram atravessar o rio com torres gigantescas de 300 metros de altura. Foi o mesmo que construir a Torre Eiffel 2 vezes. Escolhemos este local porque é a parte mais estreita do rio. Aqui ele só tem 7,2 quilômetros de largura. As torres também levarão a Manaus a primeira conexão física à internet. É um projeto titânico com um custo equivalente: 6 vezes o preço da Arena da Amazônia. É uma verdadeira maravilha da engenharia e, graças a ela, pela primeira vez, Manaus teria uma fonte confiável de energia. Agora só faltava aprontar o estádio. Faltando exatamente 1 ano para o fim do prazo de entrega, a equipe no canteiro de obras se viu diante de um obstáculo importante. A concha de concreto não estava terminada e a estação das chuvas estava prestes a começar. Esta tarde vamos a fechar aqui o máximo que podamos. Se a Arena da Amazônia não estivesse pronta nessa mesma época no ano seguinte, Manaus seria riscada da lista de cidades sedes dos Jogos da Copa do Mundo. Em abril de 2013, faltavam 8 meses para o fim do prazo de término da Arena da Amazônia, o estádio mais afastado da Copa do Mundo. Com o término da estação das chuvas, o trabalho mais intenso pôde finalmente recomeçar. Quer dizer, essa semana não, até o final do mês, porque ainda tem que recuperar do outro lado lá, a parede. Né? As obras estavam com um atraso de 6 meses. Apenas 60% da concha de concreto estavam terminados. E a cobertura continuava do outro lado do Atlântico. Mas finalmente estava pronta para ser transportada. O primeiro carregamento de vigas de aço estava começando sua jornada épica de 7.000 quilômetros da fábrica em Portugal até o coração da Amazônia. O custo do transporte aéreo de 1.200 toneladas de vigas seria caro demais. A única alternativa seria trazer as peças de navio cruzando o Atlântico. E depois mais 1.500 quilômetros subindo o Rio Amazonas até Manaus. Campeão, desceu
Porque muitas vezes, por conta da posição que Manaus tem, a logística de transporte de Portugal para Manaus, ela leva menos tempo e ela é mais rápida e eficiente do que transportar de algum local em São Paulo, por exemplo, para Manaus. O Nádia Maria, de 900 toneladas, foi escolhido para a tarefa. Escolhemos um barco com um tamanho especial, de modo que possamos fazer todo o transporte de uma só vez, sem ter que fazer o transbordo da mercadoria para uma embarcação que tenha um tamanho adequado para navegar pelo Rio Amazonas. Com seu pequeno calado, o Nádia Maria seria perfeito para atravessar as profundidades variáveis do Rio Amazonas. Mas a quilha reduzida diminuiria sua estabilidade em alto mar. A travessia do Atlântico poderia ser um desafio. E até mesmo carregar o navio já foi difícil. Qual é? É a parte mais larga para cá? É isso? Eu tô tentando colocar no navio sem nenhuma avaria. Sem avaria nenhuma. O carregamento do primeiro lote de 250 vigas nos porões do navio demorou 4 dias. Agora, a travessia segura do Atlântico estava nas mãos do comandante Sergei Tiskovets. Se o tempo estiver bom, estamos prevendo aproximadamente 12 dias. Esta é minha primeira viagem ao Brasil, minha primeira viagem ao Rio Amazonas. 100 anos atrás, Manaus embarcou em outro projeto de construção igualmente exorbitante. Com o dinheiro que veio do auge do ciclo da borracha, no final do século XIX, os barões da época importaram da Europa um teatro lírico peça por peça. Ele trazia o material construtivo, pedra, mármores, colunas, eventualmente, lustres, né? E voltava com o ouro verde, que era a borracha. O pai da historiadora Ana Lúcia Abrahim foi o arquiteto do Ópera de Manaus. Eu acho que o teatro, construído naquela época, no meio da Amazônia, tinha um sentido heróico. Esse teatro foi construído com materiais que vinham da Europa. Muita coisa veio de Portugal. Agora, Manaus teria um segundo marco característico, com fortes ligações com Portugal. No canteiro de obras, o gerente de projeto, Maurício Biazin, aguardava notícias das vigas de aço da cobertura. E daí isso aí a gente fez, derrubar 2 ou 3 centímetros em cada uma. A estação das chuvas deixou um atraso de mais de 6 meses no cronograma. Se houvesse mais demora, a construção do estádio não ficaria dentro do prazo. 12 dias após zarpar de Portugal, os componentes chaves do moderníssimo novo estádio da cidade concluíram a travessia do Atlântico. Mas o próximo estágio da viagem seria muito mais perigoso. A jornada de 1.500 quilômetros subindo o poderoso Rio Amazonas. O porto de Manaus fica a aproximadamente 780 milhas náuticas, mas dependemos das correntes e dos regulamentos locais. Acho que em 2 ou 3 dias, se estiver tudo normal. "14 dias depois de saírem de Portugal, as 2.000 toneladas de aço chegaram ao porto de Manaus. Depois de descarregadas, as vigas foram levadas à noite com escolta policial. Caso contrário, paralisariam as ruas da cidade. Chegaram ao canteiro de obras exatamente no prazo, desencadeando a fase mais complexa da construção. Pela manhã, começou a montagem do teto gigantesco. O processo complicado não poderia ser apressado. Digamos que um desses cantilevers, que é composto de 7 segmentos,
Tem uma distorção de 1/10 de milímetro em cada um deles. No fim do projeto, isso pode acabar dando uma deformação enorme. O resultado pode ser uma geometria deformada e é claro que isso seria um desastre. As vigas de aço têm de ser montadas uma a uma, com grande precisão. Qualquer falha e a cobertura pode desabar. Ali tem um tornador ali, ó. Hélder Oliveira é o mestre de içamento que supervisionou a operação.